Gratidão a todos, Namastê, o Deus que habita em mim, saúde o Deus que habita em você. Alexandre Prado, sempre esqueço de colocar. Gratidão a todos, Alexandre Prado, terapeuta holístico, coaching quântico, empreendedor quântico, e estamos na nossa Quick Live. Praticamente aí vamos estar trabalhando juntos em alguns minutos, né, bem rapidinho, colocando em prática algo que todos nós temos procurado realizar de forma efetiva em nossa vida. Como efetivamente fazer com que a lei da atração, as ideias tão maravilhosas, tão fantásticas da física quântica efetivamente funcione em nossa vida. A gente tem conversado muito da questão que durante anos, durante décadas, temos praticado todos os dias, uma média de 16 horas por dia, 7 dias por semana, durante décadas, desde criança, treinando a displicência, a distração, a falta de foco. Tanto é que a gente fala, faça uma meditação. A pessoa senta, não consegue nem ficar um minuto meditando, um minuto tentando reconhecer a si próprio por conta. Não quero julgar ninguém. A gente é ensinado, a gente é ensinado desde criança a não meditar, a ficar sem foco, a praticamente não ser criativo, não trabalhar a criatividade. A gente é ensinado, pelo menos aqui mais no nosso hemisfério ocidental, né, no ocidente, a gente é ensinado praticamente desde criança a ver o poder da imaginação como algo assim, é um conto de fadas, né? Viver no mundo da imaginação, um conto de fadas. Aí a gente quer viver no mundo concreto como se não fosse um conto de fadas, né? Quer viver dentro de Maia, hoje em dia chamada de Matrix, uma palavra mais bonitinha, a ilusão, como se não fosse um conto de fadas. E aí sim, o poder da imaginação, que é umas ferramentas mais potentes que foi nos dado, nos concedido pelo infinito, pela inteligência infinita, pelo cosmos, por Deus, seja lá o nome que você queira dar, foi agraciado, nós somos agraciados, aí não utilizamos, a gente negligencia tudo que seria de importante, de princípio. Falando em princípio, temos os 7 princípios cósmicos universais, assim conhecidos como 7 princípios herméticos. E a gente não dá nem bola. São leis cósmicas universais que se a gente começar a entendê-las, toda aquela engrenagem, praticamente uma ligando-se à outra, a gente estaria vivendo uma vida plena a todo momento. Eu falo mais uma vez, displicência e distração é o que praticamos desde criança. Além disso, ainda tem todas as crenças limitadoras, né? Hoje eu estava comentando no meu grupo que temos a crença do dinheiro, né? O dinheiro sujo, o dinheiro que se a gente ouviu lá desde criança, né? A parte mais religiosa, o dinheiro é algo pecaminoso, ficar rico não tem nada a ver com o lado espiritual, né? A sua profissão que você está desenvolvendo como um empreendedor não tem nada a ver com o seu desenvolvimento espiritual. Infelizmente, até muitas, vou colocar o nome de religião, filosofias religiosas, até espiritualistas, colocam essa ideia de separar, né, a matéria
do espírito, sendo que tudo começa no espírito. Inclusive, temos que aprender, o primeiro princípio hermético já fala, a charada já é matada aqui. O princípio de mentalismo, o todo é mente, o universo é mental. Tudo começa ou começou, deu origem a partir do intangível, a partir do invisível, a partir do pensamento. Se eu falar para você, coloca a mão no seu pensamento, você consegue colocar a mão no seu pensamento, agora tocá-lo, senti-lo ali, né, queimando ou esfriando a sua mão? Não consegue, porque é algo invisível. Os nossos sentimentos, que são as nossas vibrações, as nossas frequências vibracionais, também a gente não consegue colocar a mão, mas é tudo isso, dessa sutileza, que surge todo o poder e se manifesta a matéria em nós. Então, por exemplo, quando a gente, eu como terapeuta, como coaching quântico, terapeuta quântico, empreendedor quântico, muitas vezes vou falar para algumas pessoas que ainda que estão com essa ideia de dividir ou de separar o espírito da matéria. Deixa eu falar, eu trabalho com o reiki, só estou dando um exemplo. E muitas vezes, até terapeutas, a gente ouve deles esse preconceito, esse receio de querer cobrar, de querer ter a ideia da troca. E até o mestre Usui, que foi um dos criadores, vamos colocar assim, do reiki, ele falou que em determinado momento da vida dele, ele sentiu essa necessidade, ele foi intuído de trocar a energia, dinheiro, porque tudo é energia, o dinheiro é energia, não é nada sujo, não é nada pecado, é energia, é você que vai dar vida a essa energia, é você dentro dessa crença que acaba colocando sujeira nele, mas ele a princípio é energia, a energia dentro também da prosperidade. Daí ele percebeu que teria que ter essa troca, ele daria a energia cósmica universal, chamada Reiki, para a cura, ou em nível físico, ou em nível espiritual para a pessoa, ou em nível mental, e ele receberia essa troca, ele cobraria, né, vamos colocar assim, né, o dinheiro, perfeito? A energia é dinheiro. Então não existe nada de pecado. Mestre Yeshua também colocou que vivifica o corpo é o espírito. Tudo começa a partir do invisível. Pessoas, meus amados, tudo começa a partir do espírito. Quem está falando aqui primeiramente é o espírito que transmite toda essa energia, toda essa vontade para o corpo ainda sutil, que seria o corpo astral, o corpo mental, e se manifesta no corpo físico. Então tudo começa no espiritual. Inclusive, por exemplo, o ato de comer, e por isso que a gente tem que parar de achar que certos atos são algo simplórios em nossa vida, assim como comer, beber algo, o banho, sei lá, nada, na verdade tudo é divino, tudo é, como a gente entra naquele famoso, as coisas acontecendo de qualquer jeito, a gente acha que tudo é muito simplório. Não, e tudo é divino, tudo deveria ser consagrado no momento que a gente está realizando, pois tudo é realizado pelo Espírito. O ato sexual, o contato com a pessoa amada, um beijo, uma troca, é o Espírito que está beijando, não é a carne que está beijando, né? Eu preciso tirar esse hábito do né, um pouquinho. Espero que tenha sido o primeiro né. Quando a gente estava assistindo aquele futebol e um jogador de futebol teve soccer play lá, ele teve aquele mal súbito. A gente vê, se a gente colocar em câmera lenta, a pessoa caindo totalmente como se fosse um saco de batata, como se fosse um boneco, você jogando um boneco no chão. Em questão de milésimos de segundo, né, ele desprendeu, o espírito se desprendeu dele e ele cai como um boneco. A gente vê que não tem mais vida ali. Ou seja, quem estava jogando, quem estava realmente ali
no jogo? Era o corpo físico ou era o espírito, né, se manifestando? Daí a gente pensa, não, daí sim, a gente começa toda aquela engrenagem do pensamento, a imaginação, do sentimento, a vontade de realizar algo que vem lá do princípio, do invisível, do espírito que estava lá querendo jogar futebol, mas naquele momento teve aquele desprendimento. Então a gente tem, de uma vez por toda, quem vivifica a carne e daí materializa tudo que está na nossa frente é o espírito, não o contrário, não é o físico. Por exemplo, se você está agora diante dos seus equipamentos, diante no seu ambiente, você está vendo, né, olhando pelo olho carnal, que a gente fala assim, a matéria, mas na verdade tudo é onda, tudo é vibração, tudo é energia se materializando a partir das nossas crenças, daquilo que vem desde criança, para quem acredita em reencarnações, para aquilo que vem desde outras encarnações, muitas vezes manifestando crenças negativas e assim como um looping manifestando ou realizando, obrando coisas negativas na nossa vida por conta de não estarmos criando a consciência maior, expandindo a nossa consciência. A consciência é como se fosse a luz. Quer imaginar a luz de Deus, luz divina, luz de Exu, luz do seu santo anjo guardião, luz do mestre ascensionado, luz de Jesus Cristo? Pode imaginar o que você queira, não tem problema nenhum, mas é uma luz que vai lá nos recônditos da sua mente, procurando onde está negro, onde está obscuro, e coloca uma gota de luz e você expande a sua consciência, você começa a ter consciência do ser, consciência real do ser, e não através de brainwashes, né, que eu tenho falado, de lavagens cerebrais que levamos a nossa vida toda na gente de uma forma automática ou de uma forma massificada, sem um pensamento, assim como os zumbis, né? A gente vê aqueles filminhos de zumbis, mas muitas vezes é a gente mesmo naqueles filmes, sendo não os protagonistas fugindo dos zumbis, mas os próprios zumbis. A gente acaba agindo como zumbis. Se você não tiver disciplina, foco, simplesmente reagir por exemplo, você ouve o barulho do seu celular, você reage sobre aquilo, você já criou um hábito de reagir, e você vai lá como um escravo, deixa eu ver o que está acontecendo, cria uma preocupação, gera já uma ansiedade. A gente, muitas vezes, eu mesmo caio nessa, tento me disciplinar, hábitos que foram criados, eles criam raízes e não é tão fácil assim, por isso que a gente tem que aprender, inverter a prática de displicência, de distração, que praticamos 16 horas por dia, 7 dias por semana, ao longo da vida inteira. Agora inverter, vamos trabalhar foco, vamos trabalhar meditação, vamos trabalhar a imaginação criativa, a imaginação ativa na nossa frente, imaginando o que você queira na sua frente. Muitas vezes, ou, para quem ainda não sabe, a gente pode fazer essa meditação criativa e ativa da imaginação, os olhos abertos, até no meio de um público, até no meio de um shopping center, de uma balada nos bares. A gente pode entrar em diferentes frequências, abrir o portal que a gente quer. Bem para aquele do filme Matrix, mas recentemente a gente teve um filme agora eu esqueci, do Marvel. Eu vou lembrar daqui a pouco. As lives é duro por causa disso. A gente vai tentar lembrar de alguma ideia e esquece alguma palavra. Mas tudo bem, vamos trabalhar com Matrix. Eu vou tentar lembrar esse outro filme aqui do Matrix. Em determinado momento, uma pessoa vai lá, abre uma porta, ou ele abre uma porta e ele se vê em outro lugar, em outra paisagem, em outra cidade, e ele entra naquela porta, depois abre uma porta já diferente,
o processo da nossa mente, do nosso pensamento, que se torna imaginação, imagem e ação, que é vivificado pelos nossos sentimentos, nossas frequências vibracionais, ele trabalha dentro dessa ideia. Por ser sutil, não sentimos, mas a todos os instantes estamos abrindo e fechando portas, abrindo e fechando portas. Através daquilo que a gente acredita, através das nossas crenças, através das nossas frequências vibracionais, e a gente abre uma porta e entra. A gente não percebe pela sutilidade, no entanto, pelo poderio, pela força, pelo todo o poder que existe nisso, se a gente começar a dominar, a gente começa a fazer realmente acontecer a tão sonhada lei da atração na nossa vida, a tão sonhada ideias fabulosas da física quântica. Ser o Sol central. Vou colocar uma prática hoje, ser o Sol central. A gente pode ser o Sol central nesse momento. Eu sou o Sol central e irradio silenciosamente em todas as direções. Vamos imaginar o nosso Sol, esse Sol que dá vida, que irradia luz em todas as direções, que trabalha a lei do magnetismo. Ele magnetiza planetas, magnetiza corpos celestiais, puxa para si, e a gente, através dos nossos sentimentos, através das nossas frequências vibracionais, podemos ser o Sol central neste momento. Você pode ser o Sol central nesse momento, no seu ambiente, na sua casa, no seu trabalho. Você se imagine como Sol central. Decrete: eu sou o Sol central que irradia silenciosamente em todas as direções. Eu sou o Sol central que irradia silenciosamente em toda direção, em todas as direções. O Sol central, no primeiro momento, que é você agora, você pode trabalhar num raio de 3 metros, podemos começar. As pessoas, os objetos, o ambiente que está à sua volta nesse momento está recebendo essa sua nova energia. Você está elevando a sua frequência vibracional. Muitas vezes por conta de crenças negativas, de crenças limitadoras que começou a criar raiz desde a infância. Para quem acredita em encarnação, desde outras encarnações, por exemplo, o medo, as fobias, né, que estão tão enraizadas. A gente tem um medo de sair da nossa caixinha, a gente tem um medo de sair da nossa zona de conforto, achando que a gente está seguro na nossa zona de conforto, e muitas vezes perdemos tão boas oportunidades na vida, porque a gente está trabalhando ainda a energia, a frequência vibracional do medo, da timidez, da culpa. Essas frequências vibracionais já foram quantificadas em hertz, medidas em hertz, e elas estão por volta de 20, 30, sei lá, vamos chegar até 40 hertz. No entanto, a frequência vibracional do amor, não só aquele amor-paixão, aliás, não do amor-paixão entre um homem e uma mulher, coisa parecida, né? Que você joga fogo no combustível daquela explosão, muito bonito, muito maravilhoso, talvez os primeiros passos para a gente chegar no amor maior. Essas frequências vibracionais da misericórdia, né? Trabalhando cardíaco, corda de cardíaco, de coração, da gente sentir algo, da gente conseguir focar no nosso ente querido, nosso filho, nossa filha, nossa mãe, nossos pais, nas pessoas, né? Conseguir focar, e automaticamente a gente está despejando
Lembra do Sol central? Através dos nossos olhos, através dos nossos poros, através do nosso coração, a gente está despejando sobre o ambiente, sobre a pessoa, sobre um animal, bênçãos, né? Luz, amor, frequência vibracional em hertz, 500 hertz. A frequência vibracional de um iluminado, 1000 hertz. Pode passar de 1000 hertz, com certeza deve ter energias muito fantásticas, maravilhosas que a gente nem conheça, e com certeza teremos algo bem acima de 1000 hertz. E a gente chegando um pouquinho próximo da energia do amor, aquilo que daí a gente pensa e sente, automaticamente a gente está vibrando, magnetizando para nós. Mas daí as crenças limitadoras, as crenças negativas, a gente já vai começar a estar mais conscientes delas acontecendo em nós. Você está vibrando amor, você está sendo Sol central, irradiando silenciosamente em todas as direções, porque ninguém precisa saber. Lembra que esses dias eu comentei da questão do sigilo, quão importante é a questão do sigilo? De a gente parar de pegar as nossas joias, as nossas pérolas e simplesmente jogar aos porcos, achando que os animaizinhos ali vão dar valor. Eles não vão entender, né? Vão querer comer, estragar, sujar, enfim. A lei do sigilo trabalha muito isso. Eu sou o Sol central irradiando silenciosamente em todas as direções. E automaticamente você está atraindo para si agora pessoas que vão trazer algo diferente. Você poderá estar fechando ciclos, abrindo novos ciclos de uma vida melhor, de uma vida mais cheia de paz, uma vida mais próspera. E quando a gente fala em prosperidade, a gente fala em algo completo. É como o holistic, o whole, de completo. Santo não tem nada a ver com ser santinho, eu sou santinho, eu sou bonzinho, não tem nada a ver com isso, tem a ver com ser completo, né? Talvez um primo irmão ali da palavra também, que a gente confunde muito, de prosperidade. Prosperidade não é só ter dinheiro, a gente já entendeu que o dinheiro é uma energia, pronto, uma energia que a gente vai estar atraindo para a nossa vida, a gente quer ela. Mas é mais que isso, ser próspero é ser completo em todos os setores da vida, a começar, sei lá, da nossa vida pessoal, do nosso relacionamento entre pai e filho, familiar, do nosso relacionamento amoroso, dos nossos trabalhos espirituais, tudo, né? Da uma meditação. Você está sendo próspero em nível de sentar todo dia, pelo menos 5 minutos para meditar, sendo que é a sua higiene espiritual, a sua higiene mental, a sua higiene que vai dar vida a você, uma melhor vida. E a gente está negligenciando tudo isso, a gente está se distraindo tudo isso. A gente está como o barquinho, que eu sempre falo, dou esse exemplo, no meio do mar. A gente em cima do barquinho, no meio do mar, sem nenhuma direção. Se a gente está sem foco, a gente está distraído, a gente está displicente, a gente está simplesmente deixando com que as ondas do mar nos joguem para cima, para baixo, para lá. A gente não sabe onde é o sul, o norte, o leste, o oeste. Simplesmente a gente está deixando com que as nossas crenças limitadoras, em forma de looping, ela esteja se manifestando em todos os instantes da nossa vida. Então vamos trabalhar o Sol central hoje. A prática de hoje, eu sou o Sol central, que irradia silenciosamente em toda direção. Logicamente, você praticando, visualizando, trabalhando o poder da imaginação, você vai continuar ampliando esse raio de ação, que era 3 metros, de repente daqui a uma semana já está a 50 metros, já está a 1 quilômetro de distância, já está a 1000 quilômetros
de distância, em termos de raio de ação, do poder de cura, do poder do amor, do poder de atrair pessoas, de abrir portas, fechar portas e abrir portas da abundância, da felicidade, fechar portas que estão te atrapalhando até então. Novos ciclos virão com certeza. Alexandre Prado, Namastê, o Deus que habita em mim. Esqueci de falar, quem quiser receber o meu e-book, que foi lançado recentemente sobre física quântica, práticas, vai lá na minha bio, tem meu celular, meu WhatsApp, o número do meu WhatsApp. Mande um oi, quero o meu e-book, eu quero o meu livro, envio para você de forma grátis. E mais alguns que estarão saindo, inclusive um com um método muito bacana, muito prático de utilizar física quântica, lei da atração, poder do subconsciente, que logo mais estará saindo do forno. Eu envio para você grátis. Vai lá na minha bio, fala um oi, quero o meu e-book, o meu livro, eu envio para você. Namastê, o Deus que habita em mim, saúde o Deus que habita em você.